Agora, na TV Guia do Ator, cenografia. Você vai conhecer melhor esse elemento que muitas vezes também é considerado um ator dentro do espetáculo. Conversamos com o cenógrafo Renato Teobaldo, o responsável pela criação de cenários de grandes musicais, como Alô Dolly e A Madrinha Embriagada. Também entrevistamos o Paulo Correia, arquiteto e cenógrafo, que desenvolveu o cenário do espetáculo Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta. Eles falaram sobre o processo de criação de cenários, os desafios da profissão e deram dicas para quem quiser entender melhor mais uma peça fundamental do ofício de ator. Confira, aqui na TV Guia do Ator. Nessa edição, vamos falar a melhor cena. Já não quero mais cantar. Na verdade quero sorrir. Eu cansei de me expor. Eu não quero mais me despir. A gostosa já se cansou. A boneca se rebelou. Eu cansei de me expor. Na verdade, cada hora rola uma história, né? Assim, cada peça, cada espetáculo tem o seu formato, tem a sua, principalmente tem a sua solução, né? E aí isso que é o difícil. Então tem horas que é rápido pensar a solução e tem momentos que são meses para conseguir a forma correta, o que a sua relação desse espaço cênico aqui com o texto ou com a música, no caso aqui que é o musical, né? A criação de um cenário, nesse caso, a gente sempre começa com uma pesquisa muito grande. Nesse caso, a gente fez uma pesquisa intensa da arquitetura, né, renascentista de Verona, da Itália, inclusive da verdadeira Julieta, que a gente tem em Verona, a casa da própria Julieta, né, o Palácio da Julieta. Existe o famoso balcão da Julieta, ele existe de fato. O nosso balcão da nossa Julieta, da Mônica Capuleto, ele é bem parecido com o real. A gente aproveitou alguns traços, algumas linhas, e depois a gente realmente toma o cuidado para não deixar muito real, muito sóbrio esse cenário. A gente tem que buscar todo o tracejado que a gente já está acostumado, todo o traço, todas as linhas que a gente está acostumado e as cores também do próprio Maurício. Então aí a gente faz um mix dessas duas linguagens para deixar o cenário mais leve, mais divertido, mais colorido. Na Madrinha aqui, o Miguel puxou para um espaço que é em São Paulo, década de 20, tem algumas formas que dão um certo norte para desenvolver. Mas, na verdade, assim, tem o texto, no caso, que tem uma série de marcações que você precisa dar, nesse caso aqui, você precisa dar esse jogo teatral que ocorre aqui pro diretor, enfim, para os atores e cantores, o cenário funciona, ele não é só uma decoração, né? E o que é mais legal, na verdade, é isso, como que o cenário participa da ação como forma e conteúdo também. Eu acho que realmente o nosso maior desafio é conseguir, né, porque tudo que está no palco, que não é ator e figurino, etc., luz, é um trabalho do cenógrafo, né, que a gente fala que é montar a caixa cênica. Então, o maior desafio realmente é a gente entender um pouco do trabalho de todo profissional envolvido, né, desde o figurinista, desde a coreografia. A gente tem que saber um pouco do que está acontecendo na direção cênica, qual que é a linguagem da coreografia, qual que é a linguagem que vai ser impressa nos figurinos e qual que é a linguagem geral, né? Qual que é a concepção geral do próprio diretor, o que ele quer transmitir
pro público e a gente tem que espacializar todo esse sentimento que eles querem que passe. Então, através de alguns elementos que entram, elementos que saem, sobem, descem. Então, o nosso não é um cenário estático. Para chamar bastante atenção, então a gente tem cenários em níveis diferentes, cenários que correm, cenários que entram, cenários que aparecem, gente que some, gente que aparece. Então, é bem interessante. Os maiores desafios no trabalho de cenógrafo, na verdade, é de um aspecto solitário, que é você estar ali com o seu pensamento, o seu raciocínio, depois você compartilhar com dezenas de pessoas isso, né? E porque o trabalho da cenografia tem a concepção e depois todo o desenvolvimento técnico, todo o projeto executivo e a execução é feita com dezenas de pessoas, né? Permitir e fazer com que as outras pessoas se apropriem da sua ideia é fundamental, porque aí é a única maneira disso crescer e realmente se realizar. É um filho que se entrega rapidamente para um monte de gente para que a coisa aconteça de uma maneira legal. Na verdade, eu acho que o nosso desafio principal é a parte da criação, conseguir chegar nessa linguagem final que é brifado pelo diretor e por todas as outras equipes, mas a gente tem uma mão de obra super capacitada para fazer qualquer tipo de espetáculo aqui hoje em dia. Eu achava que ia ser um artista plástico, né? E para isso eu fiz arquitetura. Só que foi perfeito, porque na verdade tem o cenógrafo tem um aspecto de artista plástico, mas ligado um pouco a questões técnicas da arquitetura, a funcionalidade da arquitetura. Esse é o formato clássico, vamos dizer assim, de um cenógrafo. Mas, por exemplo, se o carnavalesco Joãozinho 30, que ele não desenhava, ele não fazia nada, ele tinha um talento de criação que criava uma entourage em torno dele de desenhistas e tudo, e era realmente um excelente cenógrafo, um excelente criador. Então é engraçado porque eu tenho um pouco de dificuldade de afirmar, é preciso desenhar, é preciso entender, de ler plantas, é importante conhecer a história da arte e tal. Eu acho importante isso, mas tem gente genial que não é assim e, no entanto, foram ótimos cenógrafos, são ótimos cenógrafos. Então, para mim, a arquitetura ela ajuda bastante na fase de execução do cenário, né? Do projeto executivo, do detalhamento. Então a gente já pensa no funcional, como é que isso vai funcionar, como é que não vai funcionar. E toda a parte de criação, porque num cenário eu brinco que a gente pode viajar bastante, a gente pode criar coisas inacreditáveis, coisas super bacanas. Então a gente tem eu consigo aliar a arquitetura com a cenografia, mas a gente tem vários cursos hoje em dia especificamente para cenografia e estão surgindo os cursos especificamente para cenografia teatral, né, que está crescendo bastante esse mercado. Eu acho que na verdade você tem que fazer um bom curso de desenho, mas basicamente você tem que ter uma boa criação, uma boa equipe de criação atrás de qualquer cenário. Eu acho que a pessoa que gosta, que quer fazer cenografia, ela talvez a característica mais importante seja a capacidade de trabalhar em equipe. Esse aí não tem jeito. Isso aí, se não tiver isso, é melhor ter uma outra área, porque você tem que compartilhar, você tem que estar conseguindo se relacionar com pessoas e isso é demais, isso é muito bom. E no portal Guia do Ator você encontra as melhores dicas de cursos de cenografia espalhados pelo país. Basta acessar o guiadoator.com.br e ficar ligado em todas as novidades. Se você quer conhecer melhor as diferentes facetas da nossa profissão, acesse o nosso canal aqui no YouTube e inscreva-se. Até mais!